estamos com o terceiro bloco do programa Despertar da Consciência. Hoje falando sobre ação responsável. Este é o nosso programa de número 8 da nossa série, também do capítulo 8 do livro Despertar da Consciência do Átomo ao Anjo. Estamos aqui na TV Mundo Maior, TVC Canal 13 e demais afiliadas. Sebastião, então para aprimorar ainda mais o nosso estudo, vamos então agora ler algumas citações aqui do livro. Página 303, para quem quiser estar nos acompanhando. A postura vigilante e operosa evitará a negligência das oportunidades que nos proporcionam a aquisição do pão que nutre o espírito e, por extensão, impedirá que malbaratemos as forças e substâncias que alimentam e promovem a vida. De alguma forma, a explicação já veio antes da leitura, né? Com certeza, essa é uma confirmação, porque a roteirista e a diretora, né, escolhe os fragmentos e às vezes a gente acaba não lendo fragmentos e, na realidade, já foram Eles já foram, de alguma forma, né, ditos, né, nessa questão da postura vigilante e operosa. É basicamente o que você já estava nos trazendo de um exemplo bem prático que cabe a todos nós, né, a questão da alimentação. Exatamente, até porque a maioria de nós não conseguimos ainda viver sem comer. Muitos irmãos, né, afirmam que vivem de luz. Eu não conheço ainda nesse planeta quem vive só de luz, a não ser o Cristo. O governador de nosso lar, por mais que esteja lá na colônia do nosso lar, ele respira, porque eles vivem lá pela respiração, pela água e pela luz, né? São 3 elementos. Os elementos que estão encarnados, que falam que vivem da luz, eles assimilam sim uma parte pequeníssima de luz. Eles aumentaram foi a capacidade respiratória de extrair pelo ar, e também está enriquecido pela luz, mas mais de 70% do alimento naturalmente, isso é uma média do ser humano normal, já vem pela respiração. Eles tomam banho e ao banhar-se alimentam tanto mais, com essa consciência ampliada, vai extrair mais elementos da água e tomam água de vez em quando, tomam líquidos, etc. Eles abraçam um ao outro, o campo vibracional de um outro equilibra, ouvem uma música, a música alimenta, fazem uma leitura, a leitura também alimenta. Então, são incontáveis os mecanismos que nos alimentam ainda. O dia que não estivermos mais respirando, agora, eu posso falar agora, já não tem mais o ar. Então, eu já estou num corpo onde não há respiração, então aqueles 70% dos elementos canalizados pelo ar já não existe mais na minha realidade. Agora eu vou canalizar a luz, transformá-la nos elementos do ar, no meu próprio cenário, transformá-las nos processos aquáticos ou na água que meu cenário necessita, se eu tiver num corpo com esses estados vibracionais, e transformar nos nutrientes pertencentes a todos os reinos que o meu corpo ainda necessita. Aí sim eu vou estar vivendo mais diretamente da luz. Mas, por enquanto, ainda estamos interagindo com incontáveis realidades e, quando assim nos propomos, já que eu vivo somente de luz, eu não preciso praticamente de nada. Então, eu posso me colocar à disposição do meu semelhante 24 horas por dia, física e também espiritualmente, durante o sono ou na vigília, porque agora eu não preciso mais nada para mim. Então, eu vou doar-me integralmente ao meu semelhante para que ele possa atingir esses estados também. E essa ação responsável, ela vai depender também do conhecimento e do desejo sincero, né, de se conduzir de forma responsável, até como o Leon Denis nos orienta, né, querer, saber e amar. Exato, é o que nós vimos lá no capítulo 5 do nosso livro, nós falamos em programas passados. Então, é o trabalho consciente, responsável e perseverante, resultado do esforço bem direcionado, visando conhecer-se a si mesmo, conduzi-lo à autoiluminação e, consequentemente, à libertação das amarras constritoras de sua própria consciência. É o trabalho, não só o trabalho, consciente, não só consciente, responsável, não só isso, perseverante. E o trabalho consciente, responsável e perseverante é fruto de um esforço bem direcionado que objetiva o conhecimento de si mesmo. E quando colocamos isso em atividade, fatalmente nós vamos chegar ao processo de autoiluminação e vamos romper com todas as amarras que nos constringe e não nos permite, às vezes, avançar quando elegemos essa meta.
E essa ação responsável está inclusa nisso que você trouxe, né? Nesse trabalho consciente, responsável e perseverante. Exato. Aí nós vamos ver, também nós colocamos lá no capítulo 10 com Joana de Ângeles, que o psiquismo divino flui através de mim. Cabe a mim eleger a meta, coordenar a marcha e avançar, porque agora eu já sou um laboratório por meio do qual o psiquismo divino vai transformar-se em fascículos de luz, em matéria elementar, em energia universal, em matéria mental, todo esse universo dentro da minha pessoa, dentro da minha universidade, no meu universo psicofísico e espiritual. E agora cabe a mim eleger a meta para com esses elementos, coordenar a marcha, orientá-los todos e avançar expandindo a minha própria consciência. E mais uma vez, né, talvez a gente já tenha até falado em outros programas sobre isso, mas se eu ainda não sei de que forma conduzir-me, né, dessa ação responsável, onde eu busco essa orientação? A primeira postura é conhecimento, o conhecimento de si mesmo. Se eu não tenho ainda como acessar a minha própria realidade, os livros são os elementos que nos instruem. Quando estivemos no início dessa tarefa com o nosso mestre, de alguma forma, com todo respeito, dizer assim, porque eu não consigo ainda ver Jesus mais palpavelmente. Então, o Divaldo Pereira Franco é um exemplo vivo nesse sentido, porque acompanhamos a sua trajetória e ele fala em palestras, ou melhor, falou-nos nessa entrevista, que as palestras são convites. Não adianta querer tentar explicar alguma coisa numa palestra, você lança uma ideia e faz um convite. No seminário, nós já começamos a clarear um pouco mais as ideias, mas quem nos instrui de fato são os livros. Nós começamos com os livros externos para entender o livro interno. E a partir do momento que eu consigo entender a minha realidade, aí eu não preciso mais dos livros, com todo respeito. Até porque são as ideias dos espíritos e, de fato, também a ideia e a proposta do próprio Kardec, quando ele fala que a doutrina dos espíritos é para nos levar ao encontro do Cristo, o Cristo que há em nós. Uma vez encontrando o Cristo que há em nós, não precisamos mais de doutrina. Eu sou o Evangelho, eu sou o próprio Cristo em ação, porque eu sou uma fração dessa consciência. Então, nesse sentido, quando eu ainda me mantenho, então, até o próprio exemplo que você está trazendo, os livros, né, essas leituras edificantes, elas me auxiliam, mas o que eu preciso mesmo é aprender a ler este livro oculto. Se eu me mantenho apenas na dependência da leitura desses livros externos e não me coloco a ter essa ação, né, responsável de olhar para esse livro interno, eu também só estou criando uma dependência que não está me conduzindo para um caminho, eu não estou me permitindo realmente trazer para uma postura mesmo, para uma conduta de internalizar esse conhecimento. Exatamente. Então, nós começamos com agentes externos para lembrar da nossa própria realidade interna. Então, os livros, normalmente alguém traz de dentro para fora o que está no seu interior, sinalizando como deveríamos fazer. Então, quando nós pegamos livros que sintetizam ensinos, nós tivemos que analisar mais de 600 livros para fazer esse manual que nos atende, já está atendendo incontáveis elementos do plano físico e do plano espiritual, porque o conteúdo que existe nesse livro não é desse plano, veio de outras frequências. Os livros que aqui foram citados, mais de 200 livros, não são do nosso plano físico, vieram de outras frequências, alguns fragmentos conhecemos. O que nós fizemos foi buscar em várias frequências e fazer um pequeno manual. Nos atende e já atenderam milhares de pessoas no plano físico e inúmeras de outras frequências. Mas cada um vai eleger o objetivo, vai eleger a fonte onde vai buscar os ensinos. E após a compreensão de si mesmo, vai buscar na sua própria consciência, porque foi exatamente o que Allan Kardec fez. Até 1859, ele interrogou os espíritos para entender da preexistência, da sobrevivência do ser, da causa de todas as causas, da pluralidade dos mundos, do intercâmbio entre os dois planos, da reencarnação, de leis fundamentais da natureza. A partir desse instante, ele percebe que ele poderia ler esse livro oculto e começa a evocar a consciência do indivíduo para esclarecer o próprio indivíduo, ou para esclarecê-los. Foi o caso de Dr. Calais, que fica diante da sua consciência, conversando com a sua própria consciência, com várias existências, ele tinha as experiências anteriores,
estavam ali vários acadêmicos e ele conversando consigo mesmo. Então nós precisamos chegar a esse estado, mas precisamos também compreender o que nós estamos animando agora. Porque se eu não conseguir compreender o meu corpo físico, tratá-lo de forma devida, harmonicamente, discipliná-lo, promovê-lo, ele não vai me dar paz, não vai me dar sossego para que eu possa compreender o meu perispírito, por exemplo. Se eu não conversar, harmonizar e me entender melhor com as minhas emoções, com as minhas sensações, com os meus instintos, com os meus sentimentos, certos estados da inteligência, o mecanismo do pensamento, da minha memória, da minha imaginação, eu não consigo falar com o meu universo mental. E se eu não acalmar todo esse povo da mente ao físico, eu não consigo meditar. Porque meditar é ir aquém dos pensamentos, antes deles começarem a ser gestados, e além dos mesmos, que é o estado de consciência profunda. Ok, muito bom. E já que estamos aqui falando de leituras edificantes, o quanto isso nos auxilia, né, num primeiro momento, antes de lermos este livro oculto, muitas vezes é importante, né, termos este outro recurso que nos auxilia tanto. Então, se você que está aí nos acompanhando quiser, né, ter seu exemplar da obra O Despertar da Consciência do Átomo ao Anjo, que está na sua 4ª edição, é só você entrar no nosso site, o despertardaconsciência.com.br. Você pode também ligar para a Neuza Marques no telefone 11 2455 8138, adquirindo, além do livro, também CDs, DVDs, temos algumas unidades também de camisetas, ou pode também estar ligando para a Jussara no telefone 34 3671 2237. Os livros também podem ser adquiridos com o seu livreiro nas várias distribuidoras, várias editoras, né? Assim como a Mundo Maior, Mega Livros. É só você estar entrando em contato. Agora, então, vamos para um rápido intervalo e já voltamos para dar continuidade ao nosso estudo. Continue conosco.